Cumprimento a Deus, com o Senhor, um bom dia a todos, amados ouvintes da palavra do dia. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 11, está escrito assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até esse verso 17 nós lemos, depois segue falando das primícias do Espírito, intercessão, eleição e tudo mais. Mas para nossa meditação no dia de hoje, vamos ficar apenas com esses versículos, agradecendo, louvando, exaltando o Senhor. Graças a Deus, estamos de pé, o Senhor nos acordou para esse dia, para nós enfrentarmos mais um leão. Já tem leões aí rugindo, querendo nos devorar, não é verdade? E já tem muitos preparadíssimos aí rodeando, bramando, furiosamente, querendo nos tragar, não é verdade? Mas hoje nós levantamos com a força do Senhor para nós derrotarmos os leões, os ursos, ferozes, que estão aí com a boca escancaradíssima para devorar. Mas em nome do Senhor arvoraremos pendões no dia de hoje, Venceremos também, assim como nós vencemos ontem, venceremos hoje também, porque o nosso Redentor é forte. Não é verdade, gente? Glória a Deus. Irmãos queridos, Os que esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos abatidos, os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em nós habita. Olha que lindo, gente? A gente recepcionar o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus. Ele nos vivificará, Quantas das vezes a gente morre diante de situações, a gente desfalece diante de situações, diante dos hálitos dos ursos, diante dos hálitos dos leões, não é verdade? Mas o Espírito de Deus que em nós habita, Ele vivifica os nossos corações, Ele nos levanta, Ele nos dá força para a gente enfrentarmos as provações. Quantas dor, não é? Quantas lutas, quantas aflições que vêm sobre nós, não é verdade? Mas precisamos nos revestir de Cristo, revestir do Espírito de Cristo, Espírito Santo, Deus vivo em nós, Senão a gente não suporta as aflições.
É muita coisa que ele lança, o inimigo lança dardos. Esses dardos inflamados, né? Dardos inflamados são aquelas flechas que na ponta tem fogo. Se não me engano, é na ponta mesmo, né? Que tem fogo. E ele lança constantemente os dardos, né? Para atingir o servo fiel a Deus, para atingir as pessoas que estão de pé na luta, na guerra, né? Mas o Espírito Santo de Deus tem fortalecido o seu povo, o Senhor tem dado graça, porque cada dardo inflamado é uma questão a resolver, é uma luta a enfrentar. Talvez ontem foi um dardo que ele lançou de tristeza ou de dor, nesses dardos terríveis, dardos da mentira, dardos da fofoca, dardos inflamados da inveja, de tantas outras coisas, né? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, venceremos todos os dardos, porque o Senhor é o nosso escudo. Todas as setas inflamadas jogadas contra os servos de Deus, o Senhor se coloca como escudo para nos proteger, para nos guardar. Por isso que é bom a gente estar posicionado ao lado de Cristo, para que Ele venha nos dar livramento. Não é verdade? Hoje em dia as pessoas estão mais rodeadas com as pessoas estão rodeadas mais em grupos, e nesse grupo muitas das vezes as pessoas não estão observando o que está acontecendo. Em vez de ser um grupo para edificação, muitas das vezes são grupos para reunirem em destruições de muitas outras pessoas, né? Então a gente precisa estar reunido sim para buscar a Deus, se fortalecer no Senhor, se animar, né? Glória a Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, mas se viver de segundo a carne, morrereis. Então é bem explicada a palavra de Deus, né? Muito bem explicado. E para hoje, o Senhor está dizendo isso para nós, né? Para nós tomar muito cuidado, porque olha, a carne quer falar muito alto, e o que instiga a carne são os olhos, os desejos. Aonde o olho bate, a pessoa cobiça, a pessoa quer. E aí é onde que muitas das vezes a gente se contamina, né? De olhar e desejar. E a nossa carne, ela se fortalece quando a gente se satisfaz ela. Ela se fortalece. A nossa carne, ela inclina para as coisas do mundo. E quando ela é inclinada para as coisas da carne, nós se tornamos inimigo de Deus. Não é quem está na carne inimigo de Deus, é quem se inclina para as coisas da carne. Porque inclinando nós para as coisas da carne, nós morremos diante de Deus. Porque as coisas carnais, que é a lascívia, adultério, prostituição, fofoca, mentira, mexerico, idolatria, todas essas coisas, comilança, bebelança, né? São tudo coisas da carne, aonde a carne se fortalece, né? E passa a ser inimigo de Deus. Deus não tem prazer. E aí então a gente morre e fica à mercê de Satanás. Mas se pelo Espírito Santo nós mortificarmos a nossa carne, nós viveremos. Como assim nós vamos se matar? Matar a carne.
significa nós não cumprir o desejo dela, porque ela é terrível. Ela nos lança longe de Deus. Mas nós temos que ser sábios. Não é todas as coisas que a gente tem que fazer. Não é todas as coisas que a gente tem que ceder. Nós temos que aprender a dizer não, né? Eu quero comer isso. Vai e come. Eu quero beber isso. Vai lá e bebe. Eu quero vestir isso. Vai lá e veste, né? Não, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que... né? Não é assim. Tudo tem limite, né? De maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque quem vive segundo a carne morre, mas podemos mortificar as obras do corpo. Podemos, temos força para isso? Temos, porque o Espírito Santo é forte. Não é que ele é sensível e que ele é fraco. Ele é poderosíssimo, é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, é forte, muito. Poderosíssimo, muito. Ele tem poder de ressurreição. Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele gerou a Jesus dentro do ventre de Maria, sua serva. Ele tem poder de criação. Ele estava em cima das águas, quando a terra estava no meio das águas. Não tinha mundo, não tinha nada. Só tinha o Espírito do Senhor que se movia sobre as águas, e ali ele estava. Como se tivesse gerando a humanidade. O Espírito Santo é poderosíssimo. E muito pouco a gente fala do Espírito Santo, muito pouco a gente honra o Espírito Santo, né? Diz a palavra do Senhor, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Em 1 João, no Evangelho, está escrito que aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador, esses são filhos de Deus. E aqui também está confirmando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E os outros não são? Os outros continuam sendo criaturas, criados por Deus. Somos toda uma imagem. Imagem é uma coisa. Filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito de Deus. Todos eles, todos nós temos a oportunidade de ser gerado pelo Espírito Santo. Não ser gerado da carne, o pai, a mãe gerou tal. Mas nascer do Espírito é quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, descemos as águas, nascemos da água. E depois tem que nascer do Espírito. Temos que buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado pelo Espírito Santo, aceitando Jesus, recebendo o Senhor Jesus. Daí seremos filhos de Deus. E se permanecermos nas suas palavras, tem toda uma regra, tem todo um processo para ser filho de Deus. Imagina. Hoje em dia, sabia que mesmo os filhos legítimos, se eles não forem registrados como filho legítimo, eles não são filhos legítimos. E aqueles que não são filhos legítimos, se forem registrados como filhos, aí também passa a ser filho legítimo. Aqui na Terra tem tudo isso. Agora, para ser filho legítimo de Deus, precisamos ser registrados no cartório de Deus. Receber a Jesus Cristo como Salvador, nascer do Espírito. E não é só isso, né? Tem que mortificar as obras da carne para ser filho de Deus,
para que nós venhamos viver. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, guiados, entendeu? O guia dessa pessoa é o Espírito Santo. A pessoa que é nascida de Deus, ela não se guia, ela é guiada por Deus. Ela não faz nada sem pedir para o Senhor. Está entendendo? Ela é guiada, ela é orientada, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Quando você vê um povo que diz que é filhos de Deus e essas pessoas estão comunicando, essa pessoa está planejando mal contra o seu irmão, esses não são filhos de Deus, pode ter certeza. E esses que se reúnem em festas, em almoço, em churrasco para falar do irmão, esses não são filhos de Deus. Esses ainda nem conhecem a Deus. Nunca conheceu, né? Mas se nós recebemos o Espírito de Deus, nós não podemos estar mais em temor, né? Glória a Jesus. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não temos o espírito de escravidão para nós ficar vivendo em temor. Não temor de Deus, mas temor do mal, temendo a maldade, temendo os leões, temendo esses ursos ferozes. Porque, na verdade, nós tememos aquele que é derrotado. E, às vezes, pela ilusão de ótica, nós tememos e se sentimos acuados pela visão. A gente imagina fantasiosamente vindo sobre nós aqueles demônios terríveis, aqueles leões grandões, aqueles ursos ferozes, e a gente fica morrendo de medo. Então, mas o Senhor diz aqui que nós não temos o espírito mais desse temor sobre nossos inimigos, que são espirituais, porque a nossa luta, nós sabemos que não são carnais, mas são espirituais. E aí a gente esquece do Espírito Santo, que habita dentro de nós, esse Espírito forte, que habita dentro de nós. E muitas das vezes a gente se recua, né? E aqui está dizendo que nós somos guiados pelo Espírito de Deus e nós não recebemos o espírito de escravidão. Não, para quê? Né? Nós recebemos o espírito de liberdade em Jesus Cristo. E essa liberdade, aos olhos humanos, os olhos carnais, essa liberdade é uma escravidão para eles. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós também pensávamos a mesma coisa. A gente achava assim, nossa, eu não vou servir a Deus não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E na verdade a escravidão é aquilo que a gente fazia, que a gente praticava. A gente era escravo do pecado. A gente não queria praticar o pecado e lá a gente estava praticando, às escondidas, no engano, na moita, nas trevas. Nós éramos escravos. Quantos que não conseguiam falar não para a bebida? Quantos não conseguiam falar não para os vícios? Vício de cigarro, vício da prostituição, do adultério, vício de tanta coisa, né? O espírito de escravidão. E hoje nós não temos mais o espírito de escravidão, nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito da liberdade. Hoje nós somos livres, nada pode nos prender,
Podemos ficar perto de uma pessoa que fuma e nós não fumamos, nós temos resistência. Outros podem ficar perto de qualquer coisa que não vai se contaminar, né? Porque elas sabem quem tem crido, ela é liberta, ela é salva em Jesus. Então nós não temos mais o espírito de escravidão para a gente viver aí nesse medo, né? Mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados, graças a Deus. O Filho legítimo de Deus é Jesus Cristo justo. E nós somos adotados. E uma pessoa adotada, né, de papel passado, ela é filho também, ela passa a ser filho legítimo também. Não foi isso que a gente falou no começo? É filho também, reconhecido como filho, né? Glória a Deus. Nós não temos o mesmo sangue. Às vezes um filho adotado, é claro que nem sempre tem o mesmo sangue, mas está ali o papel. Não, esse é meu filho, acabou. Mas nós temos muito mais do que isso, do que o sangue. Nós temos o Espírito. E nós pais, somos pais só da carne dos filhos da gente. Mas o Espírito dos filhos da gente não é nosso. Não foi nós que colocou. Na verdade é nada, né? Mas eu quero dizer assim, que o pai, nós pais temos um espírito, às vezes o nosso filho não tem o mesmo espírito que nós, entendeu? Mas é nosso filho, é nossa carne, é nosso sangue. E para com o Senhor é diferente. Ele não tem a nossa carne, mas o espírito dele é o mesmo, é o Espírito Santo que ele nos deu. Dá para entender, né? O mesmo Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito dele testifica conosco, que dentro de nós tem o Espírito Santo. Aí um testifica com o outro, esse aqui é meu filho. Eita, coisa boa, né? Maravilha, gente. Bom, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, também herdeiros com Cristo Jesus. Bom, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora, padecer por amor de Cristo, vírgula, né? Ninguém quer. Ninguém quer padecer por amor de Cristo, sofrer as aflições. Quem quer? Eu não. Eu não quero. Mas, como que eu vou ser glorificada? Como que eu vou dizer que eu carrego a cruz de Cristo? Como que eu vou dizer que eu mortifico todo dia a minha carne por amor de Cristo? Né? Então, tem muitas coisas aí que a gente tem que entender. Quando nós padecemos por Jesus, a gente tem que entender que o Senhor é galardoador, né? Por exemplo, um pouquinho de aflição que nós passamos aqui é recompensado com pesos eternos de glória. Porque é poderoso Ele para recompensar as nossas provações. Talvez a gente só fica murmurando, mas por que estou passando isso? Para que nós possamos ter galardões, recompensas grandes. E poderoso é Deus para ser um escudo na nossa vida, né? Contra os dardos inflamados de Satanás. Poderoso é Deus para nos dar escape em meias aflições. Vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos clamar o sangue do Cordeiro, porque o inimigo está aí, ao nosso derredor, bramando como leão furioso, querendo nos tragar, querendo roubar nossa coroa, tirar nossa paz, mas em nome de Jesus vamos arvorar a bandeira da vitória, vamos erguer nossa cabeça, vamos marchar em nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder, né? Vemos aí que o inimigo não perde tempo, né? Sempre está armando as suas ciladas, seus laços, né? Mas em nome de Jesus vamos vencer. Em nome do Cordeiro vamos vencer.
né? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, vamos ficar com essa palavra. Vamos ficar com essa palavra, vamos inclinar para as coisas do Espírito, que é o melhor que a gente tem que fazer. Porque se nós ficar inclinando para as coisas da carne, nós vamos perecer, né? Em nome de Jesus, vamos ganhar essa guerra. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Justo Cordeiro.